Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. É sempre com muita alegria que estamos aqui, neste dia, junto com amigos, junto a vocês, irmãos fraternos, para fazer um pouquinho de estudo, para estudar um pouquinho os ensinos de Jesus, lidos através de textos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a base que usamos para os evangelhos aqui da Rádio e TV Fraternal, mas, eventualmente, você pode usar um outro tipo de livro inspirador. No site da Fraternal, fraternal.net.br, você pode localizar um roteiro que o auxilia a fazer o Evangelho no Lar, no seu lar. Tá? Dito isto, hoje estamos aqui, eu, Kátia, fazendo a condução, Márcia e Daniel, me auxiliando aqui nos comentários do texto que faremos hoje. O texto que faremos hoje, já vou mencionar a vocês para que quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo abra, e já deixe na página, é o texto do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 18, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. É um texto grande, é um título grande, mas o assunto nós vamos desenvolver aqui, lendo e comentando. Inicio aqui fazendo aquele pedido habitual nosso, que é de que vocês façam uma visita à página da Fraternal, na internet. Somos uma web rádio, então você a ouve pela internet. Lá temos um conteúdo vasto, matérias, programas, tudo com o sentido de elevar o seu moral, auxiliá-lo no dia a dia, nas questões diárias. Então, é um conteúdo muito bom, músicas, inclusive, 24 horas, músicas sempre escolhidas com esse propósito, o propósito de elevar o seu espírito, melhorar o seu astral. Ok? Então, esse convite está feito a vocês para nos conhecer na página. Também temos um grupo no WhatsApp, uma lista de distribuição. Quem quiser pode nos acionar, nos mandar um olá para receber as mensagens diariamente. Os conteúdos são publicados diariamente. Também temos aqui um caderno de vibrações, onde você, através de qualquer local que localize a Fraternal, pode nos enviar uma solicitação com o nome para que nós incluamos aqui nesse livro de vibrações, que nada mais é como as orações, uma vibração boa, um bom pensamento, mas é indispensável para que isso aconteça da forma certa, que você também nos acompanhe e eleve seu pensamento na intenção daquele cujo nome você nos deu. Ok? Outra situação é que nós temos a Fraternal presente em todas as mídias sociais, nos procure, também é uma forma de você nos acompanhar, tá? Independente de lista de distribuição, de página, nas mídias você encontra os conteúdos também da Fraternal. Dito isto, vamos lá iniciar o nosso estudo de hoje. Então, para isso, inicialmente temos a nossa prece de abertura, nossa prece inicial, que eu vou pedir aqui para a Márcia fazer para nós. Tudo bem, Márcia? Vamos lá. Bom, e mais uma vez, primeiramente nós já vamos agradecendo a essa oportunidade. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, a Jesus, a Virgem Maria e a toda a espiritualidade do Evangelho. Vamos acalmar o nosso coração para que possamos absorver da melhor maneira todos os ensinamentos que receberemos aqui nesse dia. Pedimos para que Jesus nos abençoe imensamente e de mãos dadas com Ele, nós vamos pedindo para que todos os lares que forem conectados nesse momento ou em qualquer momento que estiver junto a esse Evangelho, seja abençoado, seja iluminado. As pessoas que recebam a luz, a saúde e a paz que tanto procuram. Que
para que esse momento a gente possa levar esse momento de paz, de amor, a todos os lugares, aos hospitais, aos presídios, aos asilos e, primeiramente, aos nossos governantes desse país, nosso amado Brasil, e ao todo mundo, que em algum momento nós possamos encontrar uma paz tão desejada por todos nós. Pedimos para que eles nos deem nesse estudo, que a gente possa ser um momento de aprendizado em que nós possamos melhorar a nossa moralidade e os nossos sentimentos para com todas as pessoas que estejam conosco e principalmente a nós mesmos. Infinito e eterno Espírito do bem, dá-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então à leitura. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra, apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos quando a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Muito bem, esse é o texto, tá, pessoal? Então, eu achei bem interessante um comentário que eu vi um momento atrás, onde a pessoa, antes de qualquer comentário sobre esse texto, ela diz que devemos fazer um pequeno exercício mental. O que seria esse exercício? Pensar numa situação. Uma situação assim. Existe uma família, uma casa, onde os filhos vão à escola.
Então, neste momento em que os filhos vão à escola, eles vão para progredir, para aprender, né? Para aprender coisas novas, para se melhorarem. Então, eles saem de sua casa, seus familiares ali estão, e eles vão à escola para aprender. Lá na escola vão se relacionar com amigos, criarão vínculos, amizades, se divertirão além de aprender. Então, terão uma vida escolar, né? E depois, ao término do período do aprendizado da escola, eles vão retornar a casa aos seus familiares. Pois bem, o exercício é esse, pensar nessa situação. Agora vamos ao texto, né? Aí fala-se em relacionamentos, né, gente? Porque familiares, pessoas, todos se relacionam, né? Então temos as relações familiares, né? Os nossos entes consanguíneos, né? Com os quais vivemos e nos relacionamos. E esse mundo atual em que estamos é a escola. A analogia aí da historinha com a vida, a nossa vida é essa, que o que nós vivemos aqui neste plano, enquanto espíritos encarnados, é a escola, é o aprendizado que nós temos que fazer. Então estamos aqui nos relacionando com pessoas que são nossas familiares, mas que podemos ter divergências, problemas, situações difíceis de administrar. Então, também existem, claro, aquelas famílias onde o relacionamento é ótimo, perfeito, né? Mas que também se expandem aí para outras pessoas, outros círculos, amigos, etc. Então, o que é bastante importante a gente frisar nesse aprendizado, nesse ensinamento, é que estamos tratando aqui da família espiritual. Aquela família que, quando não estamos encarnados, a erraticidade é isso, é aquele momento em que não somos espíritos encarnados, estamos entre encarnações, num outro plano, o plano espiritual, que é o da vida, a vida verdadeira, nós dizemos, né? Então, a família verdadeira é a que nós temos na vida verdadeira. Espíritos com os quais nos relacionamos, nos sintonizamos, pensamos de maneira semelhante e temos os mesmos propósitos. Aqui, enquanto encarnados, podemos ter também esse sentimento, mas em alguns momentos não. Em algumas situações, né, um familiar difícil, uma relação difícil dentro da família, ou mesmo um círculo de amigos onde um amigo destoa e também temos dificuldades. Então, é interessante a gente pensar sob esse prisma, o prisma da família espiritual, não da família corpórea. Ok? Eu acho que é importante a gente pensar assim. E importante também, dentro desse título, nós lemos apenas o item 18, mas ele vai até o 23. Então, uma boa dica é vocês aprofundarem esse estudo fazendo a leitura dos outros itens também. E aqui a gente vai abrir para comentarmos essas situações todas aqui. Vai lá. Aproveitar o teu exemplo da escola, que fica fácil mesmo. É lá na escola, então, nessa sala, que você vai, então, perceber a afinidade, porque vai ter muitos outros alunos, mas com alguns você vai ter uma afinidade maior e com outros nem tanto. Com alguns você vai levar para a vida inteira aquela amizade e com outros, assim que termina aquele ano letivo, você já não tem mais contato. É exatamente isso que ele está falando aqui. Ou seja, nós somos unidos por essa afeição, por essa simpatia de pensamentos, de comportamento, de postura. Então nós nos afinizamos e aí nós nos engrenamos uns aos outros. Por isso que na família, muitas vezes é comum a pessoa dizer: mas eu não me relaciono muito bem com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe. Tem um tio que eu não posso vê-lo.
esse é o propósito, por isso que eles estão inseridos na família. Deus, aí você fala, mas porque, se Deus é amor, por que Ele permitiria um consanguíneo, ou seja, dentro da minha família, um avesso à maioria, um que pensa diferente, né? Isso. Mas esse é o propósito, é como ele fala, é um propósito, mais adiante, acho que aqui no 19 ele fala, é para que uns progridam e que outros compreendam. Então, voltando ao exemplo da sala, é ali que eu vou ver que existem pessoas que pensam diferente de mim e eu vou ter que aprender então a respeitar. Porque se eu não respeitar, eu vou impor a minha decisão, a minha vontade e aí gera briga. É exatamente o que acontece na família. Então vem um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai que destoa um pouco. E aí você fala, não faz sentido para mim. Porque pensa completamente diferente de mim. É ali que está o desafio. Nem parece meu parente, né? Não. Por isso que é brincadeirinha. Parente é serpente, né? Nem sempre. Por quê? É uma caixinha de surpresa. Quando nos relacionamos em relação a matrimônio, da mesma forma. É o pacote. Você casou com a pessoa, mas veio todo junto. A família toda foi junto. Veio a família junto. Então ali também existe aqueles com os quais você vai ter desavença e da mesma forma com os outros quais você vai ter uma afinidade tremenda. E mais, no caso da família, é muito comum a pessoa dizer assim, tem uma pessoa da minha família que eu não me relaciono bem. Não vai. Como se diz, né? Meu santo não bate com o dele. Sim. Mas no trabalho, eu tenho um chefe, eu tenho um amigo que, olha, fazemos confidências de vidas e vidas, de intimidade, de tudo mais. Ou seja, você percebe o quê? Uma afinidade. Ali pode ser um parente espiritual. Sim. Porque esse é o propósito. Eles vêm também para nos ajudar. Porque quantas vezes você fala assim, não chorei por um familiar no momento da dor, mas eu tenho um amigo com quem eu posso contar. Ou seja, está fora da família. E não seria estranho, então, mas por que não dentro da família? Porque existe tudo isso. Aqui o que ele fala em questão da existência única que não faz sentido. Por que aquela mulher é minha mãe? Por que aquele homem é meu pai? Por que eu tenho esses como irmãos? Né? Então você me encontraria a resposta se fosse a anti-reencarnacionista. Né? Não. A alma nasce junto com o corpo. Não faria sentido. Então por que você teve filhos, a outra não teve? Por que teve aqueles filhos? Por que se casou com aquela pessoa? Sim. Você não encontraria resposta. É assim porque Deus quer. É assim porque Deus quer uma resposta prática para a gente pôr um fim na conversa. Que eu não vou a fundo. Mas, se partindo do pressuposto da inteligência divina, da suprema inteligência divina, existe uma razão para tudo, existe a lei do amor para imperar as leis naturais, ou seja, as leis divinas, que aí vão regendo tudo isso daqui, que a gente vai aprendendo pouco a pouco. A situação os laços familiares que o título aqui se coloca é o laço só vai ampliando. Que vai ampliando, vai aumentando. E aquilo... Porque ainda que aqueles que você vê e não foi, vamos dizer, no primor do amor, não foi totalmente amoroso a relação, não foi... A lei do amor não foi aplicada a fundo, vamos dizer, que não teve jeito, haverá uma outra oportunidade de voltar, possivelmente, para que aquelas arestas sejam aparadas. Mas, ou seja, com aqueles que você não conhecia e que se afinizou, agora fazem parte da sua família, que assim... Que vai se aumentando e vai estreitando em afinidades. Essa família espiritual não é como a nossa família encarnada, que nasce com 3 irmãos e é o resto da sua vida aquilo, né? É o que diz aqui. E o mais interessante desse texto também, que diz que aqueles que ficaram do lado de lá nos aguardam e nos auxiliam. Exatamente, é isso que eu ia falar. Eles nos auxiliam aqui. Sim, torcem, entendeu? Quando podem, mandam boas vibrações, bons pensamentos para que porque a ideia deles é que todo mundo caminhe por um caminho para conseguir chegar o mais breve possível na nossa finalidade. Então, mesmo estando do lado de lá, nunca se está completamente abandonado, vamos dizer assim. Eles estão sempre do nosso lado, vibrando, torcendo para que a gente possa fazer o melhor, né? Não afirmo categoricamente, porque é desconhecido para nós, mas aqueles sonhos onde você fala, mas era uma família diferente onde eu estava. Estava almoçando com umas pessoas que eu não sabia com quem era. Conversei com outros que me orientaram bastante.
tudo nesse Vem sentido. justamente nesse que no sentido. sonho a gente desdobra. Isso, desdobra e conseguir. E o interessante é isso que vocês acabaram de falar, né? Essa família, ela é constantemente, pode ser, né? Aumentada, né? Sim. Desde quando a gente A cada tira essas encarnação. arestas e vai colocando um pouquinho do amor, da Sim. compreensão, da amizade, e cada vez mais a gente vai tendo mais pessoas que Sim. nos auxiliam e nós também estamos auxiliando, torcendo para eles, né? Aprendendo. E essa família espiritual muitas vezes também pode estar dentro da família ora encarnada, né? Então Sim. a gente vê aqueles relacionamentos daqueles Pode. irmãos que se amam profundamente, né? Aqueles assim, É o que ele fala, é a felicidade de estarem juntos. a grande É alegria a felicidade de juntos, estarem juntos. Então, assim, se auxiliando, né? Fazendo parte, exato, né? para auxiliar quem nos assiste, se quiser entender isso de forma visual, ou seja no livro ou no filme Nosso Lar, né? tem muito Ótimo. bem traçado isso, quando André Luiz já se encontra na espiritualidade e o mentor que o acompanha fala que a mãe dele, lá da parte espiritual, haveria de reencarnar em breve, ele estava um pouco entristecido porque haveria de separar-se dela, Sim. e ele também iria em breve, mas ele iria em outra família. Então, assim, mas é a felicidade do reencontro, saber que uma hora... Na realidade, é a que a gente sempre vê, na espiritualidade, como a gente sempre diz, é imensamente inteligente, Sim. né? Sempre nos colocando junto a pessoas para que a gente possa aprender com cada pessoa que vem no nosso convívio. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Isso, exatamente, exatamente. Aprender. E sim, e por que formar uma família encarnada? Justamente para parar essas Desafio. aprender, né? E que mais que uma família para convívio, um convívio próximo, né? Por que Diário, você vai para a constante. escola, né? Que nem eu costumo dar o exemplo. Por que você vai para a escola? É para você aprender. O professor já sabe. Isso, exatamente. É para você. Então, o propósito do progresso é seu. Está nas suas mãos. Você quer progredir sabe ou não? o que você vai fazer E se ou você não né? quiser, pode reprovar. É um direito né? seu. Se torna um retardatário, que ele fala que isso vai ficando. Vai ficando para trás. É um direito que e os todo outros mundo vão lá tem. tentando ajudar, né? Os afins. Em né? todos, tantos que estão aqui quanto que estão lá, né? Porque o que está aqui já veio com essa finalidade de aprendermos um pouco mais, e os que ficaram na torcida, né? Sim. Então sempre estamos Na vibração. na vibração, evolução, exatamente, na evolução. Caminho da evolução, do progresso. Cada um no seu tempo. Isso. Cada qual no seu tempo de entendimento. Bom, assunto é o que não falta dentro desse tema. Então, segue aí mais uma vez a recomendação de que leiam, né, esses itens, né, 18, 19, 20, 21, 22 e até o 23. Porque todo dentro desse tema, para aprofundar um pouquinho mais o estudo, certamente em algum momento futuro nós voltaremos e falaremos mais, estudaremos mais um pouquinho. É muito rico, né, de aprendizado esse tema. Agora, para a gente prosseguir com o nosso evangelho, né, vou pedir aqui ao Daniel que faça as nossas vibrações e prece final. Vamos lá, então. De pensamento elevado, nós unidos com, não só fisicamente, mas principalmente pelos nossos pensamentos, convergem nesse momento no sentimento da gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, agradecer a oportunidade de estarmos onde estamos, estarmos com quem estamos, ainda que eu diga que não escolhi essa família, mas é aquela que me compete nesse momento, no sentido de aprendizado, no sentido de entendimento, nos sentimentos de cada um, assim como também eu demonstro os meus sentimentos. Agradecer por essa oportunidade divina de, nessa família, caminhar no sentido do progresso, que essa é a lei divina. Caminhar na evolução rumo à perfeição, que não se dará do dia para a noite. Por isso, em cada oportunidade, considero como uma série escolar. Cada família é como uma sala de aula, onde aprendo com cada um o que cada um pode me ensinar. Quando eu digo que aquele que me irrita, é que na verdade eu preciso de paciência. Quando eu digo que aquele, na verdade, me ajuda muito, ele caminha comigo no mesmo sentido. Compartilhamos os mesmos pensamentos. Então veja, de ambos os lados, a gratidão a Deus, nosso Pai,
por todo esse ensinamento, por toda essa oportunidade de aprendizado. Mas que eu tenha sempre essa consciência, que cada um de nós tenhamos essa consciência, que toda situação pela qual nós passamos é um aprendizado. Ainda que seja difícil, que no momento da dor eu esbraveje, que no momento da dor eu me torne injurioso, que ainda no momento da dor eu me torne revoltado, mas que eu não perca a fé, a esperança de saber que a espiritualidade caminha junto de mim, assim como o meu mentor e cada um de nós da mesma maneira, nos amparando, nos intuindo, e assim temos essas pessoas também que são anjos. E que Deus, na verdade, não vem pessoalmente para cuidar de cada um de nós. Ele coloca essas pessoas que se predispõem a nos auxiliar na caminhada. Por isso nós jamais estamos desamparados de ambos os lados. Tanto terreno nós temos com quem contar, como do lado espiritual também temos uma torcida que vibra pela gente. E nesse sentido, então, só podemos exprimir a gratidão por tudo isso que nos acontece, por mais difícil que seja o momento. Mas a gratidão se faz presente pela oportunidade do aprendizado e, principalmente, por estarmos sempre amparados de ambos os lados, como já dito. Então, nesse momento dessa vibração de gratidão, nós estendemos esse amor que nos circunda nesse momento a todos aqueles que necessitam de uma luz, a todos aqueles que passam por qualquer dificuldade que seja, desde a financeira até a dificuldade moral, da dificuldade dos seus sentimentos, da emoção, até a dificuldade do relacionamento, de incompatibilidade, que sejam todos unidos e abraçados pelo amor divino e que lembrem que dessa luz divina jamais se apagará diante dos nossos olhos, a não ser que para ela nós fechemos os nossos olhos. Aí tudo muda de figura, mas ainda assim teremos sempre a oportunidade perante a misericórdia divina de sermos resgatados por esse amor. E que esse amor reverbere em todos os lares onde se faz necessário, em todos os ambientes que há necessidade desse amor, dessa vibração de gratidão, dessa vibração de luz serena que a espiritualidade amiga, através de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Mãe Maria, oferece a cada um de nós. Que a nossa semana seja abençoada, que Deus nos ilumine, que Jesus nos ampare, que Mãe Maria nos conforte hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós agradecemos a vocês por estarem aqui conosco nesse dia, neste evangelho tão especial, que a gente possa trazer como lição desse evangelho de hoje que a fraternidade é o caminho, a fraternidade para com todos, aquele que cruza o nosso caminho, pode ser o nosso irmão, pode ser um familiar espiritual que cruze o nosso caminho. Então vamos olhar sempre o próximo com mais amor, né? Que todos tenhamos uma semana abençoada e aguardamos vocês na próxima semana. Até lá. Até mais. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.